Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. Durante décadas, um hospital psiquiátrico no interior do país escondeu algo que ninguém jamais deveria descobrir. Entre corredores esquecidos e prontuários apagados, existia um setor conhecido apenas por um nome: Bloco E. Oficialmente, ele nunca existiu. Nenhum documento, nenhuma planta, nenhum funcionário. Mas os gritos, esses nunca deixaram de ser ouvidos. O que foi feito lá dentro é tão sombrio, que até hoje, quem tenta investigar acaba desaparecendo. Essa é a história de Os Pacientes do Bloco I, o experimento esquecido. Uma verdade que a ciência enterrou e o inferno guardou. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Trabalhei anos desmascarando charlatões, pastores de fachada e políticos mentirosos. Mas o que encontrei naquela noite, no Hospital Psiquiátrico Santa Dália, me convenceu de que existem lugares onde a razão não tem poder algum, lugares onde o próprio ar parece vivo e faminto. Recebi o dossiê de forma anônima, numa tarde comum de julho de 1987. O envelope marrom foi deixado na portaria do jornal, sem remetente, apenas com meu nome rabiscado em tinta vermelha. Dentro havia cópias de relatórios médicos, fotografias de pacientes e uma planta baixa de um prédio, o Santa Dália, desativado há 8 anos. Mas o que mais me chamou a atenção foi um trecho datilografado e grifado à mão. Bloco E. Acesso restrito. Ordem direta. Dr. Alden. O nome Alden me soava familiar. Depois descobri que se tratava de Arthur Alden, um psiquiatra estrangeiro contratado pelo governo militar no final dos anos 60, para conduzir experimentos comportamentais. Só que após 1978, todos os registros sobre ele desapareceram. Nenhum endereço, nenhum atestado de óbito, nada. Como se ele tivesse sido apagado da história. Naquela noite, movido por um impulso que até hoje não sei explicar, dirigi até o hospital. Era um prédio gigantesco, de 5 andares, com janelas altas e paredes rachadas. As montanhas ao redor engoliam o horizonte, e o vento trazia o som distante de correntes balançando. Pisei dentro do portão com uma lanterna na mão e um gravador pendurado no pescoço. O som do meu próprio passo ecoava como se o prédio respirasse junto comigo. O saguão principal estava coberto de poeira e marcas de ferrugem. Nas paredes, frases escritas em carvão: "Não olhe para o espelho, eles ainda estão aqui." O cheiro era de mofo e ferro velho, mas havia algo mais, algo doce e enjoativo, como carne queimada. Encontrei o livro de registros sobre um balcão tombado. As últimas anotações datavam de abril de 1979. A última página trazia o nome de 5 pacientes: Helena S., Rogério L., Iraci M., Douglas V e paciente 0. Nenhuma observação, nenhuma alta, apenas a data: 14 de abril, transferidos para o Bloco I. O Bloco I. Era isso que eu precisava encontrar. Andei pelos corredores com a lanterna tremendo na mão. As portas estavam lacradas com tábuas e correntes. Mas à medida que me aproximava do fundo do prédio, comecei a sentir algo estranho.
o som de batidas rítmicas, como se alguém estivesse golpeando metal de dentro para fora. Pareciam vir debaixo do chão. Achei a entrada do porão escondida sob uma grade enferrujada. Forçando as dobradiças, desci as escadas escuras. O ar ali era pesado, quente, e cheirava a sangue velho. No fim das escadas, havia um corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas que piscavam de tempos em tempos. E ali, pintado na parede em tinta preta, uma única palavra: I. Meu gravador registrou tudo, inclusive minha respiração acelerada. Eu sabia que estava sozinho, mas sentia que havia olhos me observando. O bloco era diferente do resto do hospital. As paredes eram cobertas por uma espécie de revestimento metálico, e havia câmeras antigas nos cantos, viradas para o chão, como se tivessem sido arrancadas da tomada. Nas portas de vidro, etiquetas numeradas de E1 a E12. Dentro, celas com camas de contenção, instrumentos cirúrgicos enferrujados e marcas de garras nas paredes. E, em cada sala, algo que me fez perder o fôlego. Manequins anatômicos, com o peito aberto, tubos conectando órgãos artificiais e fios entrando direto em buracos no crânio. Mas o que mais me assustou foi perceber que alguns respiravam. Sim, respiração. Lenta, irregular, úmida. A pele plástica inflava, como se houvesse algo vivo por baixo. Apertei o gravador e murmurei: 21H42, a movimento interno, não sei o que estou vendo. De repente, um som metálico ecoou atrás de mim. Virei e vi uma das portas, a E3, se abrindo sozinha. De dentro veio um chiado, seguido de uma voz baixa e arranhada: Doutor, você voltou. O frio percorreu minha espinha. Eu devia ter fugido naquele instante. Mas o impulso de descobrir o que havia ali dentro foi mais forte. A sala era pequena. No canto, uma figura magra, coberta por um lençol sujo, sentada no chão. Os ossos apareciam sob a pele, e os olhos. Os olhos eram completamente negros, sem pupilas. Não parecia um ser humano completo. Era como se metade do rosto fosse pele real, e a outra metade, costurada. Quem é você? Perguntei. Nós somos o erro do doutor, respondeu com a voz arrastada. Ele disse que queria apagar o medo. Mas o medo é o que sobrou. A criatura se levantou devagar. Os joelhos estalaram, e a carne se abriu em alguns pontos, revelando fios e tubos. Ela estendeu a mão, e o gravador começou a chiar. Eu ouvi dezenas de vozes saindo do aparelho ao mesmo tempo. Gritos, risadas, choros. Como se cada voz fosse de um paciente diferente. Corri. Saí tropeçando pelo corredor, derrubando frascos e papéis. Atrás de mim, as luzes piscavam, e portas se abriam sozinhas. Algo começou a me seguir, arrastando os pés no chão. O som de passos descompassados, e uma respiração que parecia se multiplicar. Cheguei a uma porta trancada no final do corredor, e ao lado dela uma placa coberta de ferrugem. Laboratório Central, Projeto I13. Consegui arrombar a fechadura com uma barra de ferro. Lá dentro havia uma série de arquivos,
câmaras de contenção e uma mesa de cirurgia coberta por lençóis. Na parede, um quadro com a foto de Arthur Alden, o psiquiatra desaparecido. Abaixo da foto, uma frase escrita à mão: "Não há cura sem dor". Sobre a mesa, encontrei fitas de gravação. Uma delas datava de 1977. Coloquei no meu gravador portátil e ouvi a voz de um homem, calma, fria, científica. Paciente número 0 apresentou resposta satisfatória à indução do medo puro. O estímulo visual e sonoro é agora parte da consciência. O medo deixou de ser uma emoção. Tornou-se um órgão. A voz era de Alden. Ele acreditava que podia materializar o medo humano, transformando-o em uma entidade física. E para isso, submeteu pacientes a isolamento extremo, privação sensorial, drogas experimentais e cirurgias no sistema límbico. Alguns enlouqueceram. Outros deixaram de ser humanos. O que ele criou, o que estava solto naquele bloco, era o próprio medo, encarnado, consciente. Quando tentei sair, o corredor já não era o mesmo. As paredes pareciam pulsar, como se respirassem. As vozes das fitas começaram a ecoar nos alto-falantes antigos. E, de repente, eu vi ele, o Dr. Alden, parado no fim do corredor. O rosto pálido, metade humano, metade coberto por algo que parecia carne costurada a metal. Os olhos fundos, completamente pretos. E ele falava sem mover os lábios. "Você também será parte do experimento, Sr. Vilela. A imprensa sempre quis a verdade, então vai senti-la." As luzes apagaram. Algo me agarrou por trás, e a última coisa que senti foi um corte profundo na nuca. Depois, silêncio. Quando acordei, estava em uma maca, preso por correias. O teto era o mesmo do bloco I, mas agora as lâmpadas estavam acesas. Na minha frente, o doutor observava com um caderno na mão. "Você está no protocolo final, Marcos. O medo em estado puro." Ele ligou um monitor, e nele eu vi meu próprio corpo, mas de fora, como se fosse outro ser observando. Minha pele tremia, e algo se movia por baixo dela. Eu gritava, mas não era eu quem controlava a voz. Era como se o medo tivesse tomado posse de mim. O doutor sorriu. "Bem-vindo ao bloco I. A fita termina aqui." Foram os bombeiros que encontraram o gravador anos depois, durante uma demolição parcial do Santa Dália. Nenhum corpo foi recuperado. Mas o som final da fita, um batimento repetido, constante, ainda é analisado por peritos. Alguns dizem que é o som de um coração humano. Outros juram que é o hospital ainda vivo, chamando quem ousar ouvir até o fim. Fim. Se gostou, deixa o like e compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal.